O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo. Hoje é o dia do Senhor. Para nós católicos, é um dia de máxima importância e nós não podemos faltar neste dia. O Evangelho tem nos levado à compreensão, porque nós estamos no chamado Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha são esses capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, aonde Jesus está nos chamando à santidade. Hoje ele está falando da questão de que nós devemos amar os inimigos, rezar por eles, nós devemos fazer o bem a quem nos faz o mal. E no final, Jesus diz assim: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, o convite de Jesus para nós no dia de hoje é que nós devemos ser santos. Essa palavra está lá no livro de Levítico, capítulo 19, que é a primeira leitura de hoje. Eu até convido você a ler esse capítulo todo, capítulo 19 de Levítico. Mas aqui vai dizer assim: sede santos. Eu vou ler o início. Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E lá no Evangelho, Jesus está dizendo: sede perfeito, como o vosso Pai do céu é perfeito. O santo é aquele que não compactua com o mundo. O santo é o separado. Enquanto o mundo vai para um lado, aqui eu falo o mundo enquanto aquele que se opõe a Deus, aquele que não quer saber de Deus. Então eles caminham para um lado, os que são santos caminham para o outro. Vai sempre em sentido contrário.
Enquanto o mundo, as pessoas do mundo caminham para fazer a vontade de Satanás, os santos caminham para o outro lado para fazer a vontade de Deus. Aqui é a santidade. É assim que são os santos. Os santos são diferentes, diferentes das pessoas que são do mundo. Nós, católicos, precisamos caminhar na santidade. Vejam também que na segunda leitura está dizendo assim, que é na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 16 a 23. Ele diz: irmãos, acaso não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Então ele está dizendo que nesse caminho de santidade, nós precisamos entender que o nosso corpo é santo. É santo, o nosso corpo é sagrado, ao ponto de dizer que Deus habita dentro de nós. E foi isso que aconteceu. No dia do nosso batismo, a Santíssima Trindade passou a habitar dentro de nós. E esse corpo não pode ser manchado. E aí, meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor. Mas nesse tempo de carnaval, em vez de o dia se tornar dia do Senhor, se torna dia do demônio, dia do diabo. E o diabo vai imperando nas almas, vai imperando no coração das pessoas. E aí acontece a depravação. Enquanto hoje Jesus está nos convidando à santidade. Na primeira leitura, Deus também. E São Paulo está dizendo, olha, o nosso corpo é santuário onde Deus habita. Olha o que está acontecendo no mundo. O contrário, no carnaval, esse corpo, esse santuário nosso, ele é manchado. A depravação é tão grande que Deus se afasta. E aí as pessoas ficam sob o domínio de Satanás. E aí você vê, como eu falava ontem, dá para entender que ali, naquela escola de samba, ou sabe lá o quê, naquele clube, do jeito que as pessoas estão, esse santuário não está sendo depravado? Olha bem, nudez, sexualidade livre, bebedeira. Isso é uma destruição do templo de Deus. Aí Jesus está dizendo, ou melhor, São Paulo está dizendo que aquele que destrói, aquele que profana o corpo, o santuário de Deus, Deus o destruirá. E em que consiste essa destruição? A condenação eterna, como eu falo, morrer nessa condição. O nosso corpo que precisa expressar essa sacralidade da casa de Deus, aonde Deus habita. E a pessoa não quer. Olha bem, hoje é dia de ressaca. Ontem à noite, durante a madrugada toda, bebedeira, droga, depravação, tudo. Os católicos, até católicos de missa diária, quando chega nesse tempo, parece que a pessoa fica numa ilusão tão grande que ela abandona tudo. Você acha que essas pessoas vão para a missa? Não. Dá uma olhada na sua cidade para você ver a sujeira que está na cidade, as pessoas deitadas no chão, bêbada, outras fazendo coisas
ou que já estão sob o produto do que fez, passaram a madrugada toda pecando, e o diabo fez com que essas pessoas ficassem na ressaca, nem para não ir nem na missa. Claro, não dá nem para ir na missa numa condição dessa. E hoje, sendo o dia do Senhor, pecam mortalmente. O terceiro mandamento, guardar os domingos de festa. Você acha que as pessoas vão guardar os domingos, hoje, o dia do Senhor, depois de toda a depravação que aconteceu durante a noite? Meus irmãos, eu estou falando para os católicos, isso não é para nós. Um católico que vai e vive situações dessa não é católico. Esse divertimento não vem do céu. Esse divertimento com essas coisas que eu estou falando, sexo, droga, depravação, esfaqueamento, briga, esse é o divertimento. E dizer que isso é de Deus? E dizer que Deus está lá? Não. Chamar as pessoas e dizer, vão sim, vão se divertir. Se divertir dessa forma, na depravação, não, isso não é de Deus. Além de ter pecado durante toda a noite, durante a madrugada, agora já peca também, porque nem disposição para ir na missa tem mais. Que é isso que o diabo faz. Tirou toda a disposição de ir à missa. Faltou a missa. E Deus está nos convidando hoje a sermos santos. Como que nós vamos ser santos desta forma? E aquilo que eu falei no dia de hoje, que eu falei ontem. E se esse final de semana é o dia que o Senhor vai te chamar? Passem, meus irmãos, nos velórios e passem em frente ao cemitério e veja se não tem algum caixão, se não tem algum falecido lá. E aí você chega e pergunta, morreu de quê? Ah, estava no carnaval. De repente deu uma parada cardíaca e não deu tempo, morreu. Morreu de morte súbita. Ah, foi esfaqueado. Ah, estava devendo lá para um pessoal e o pessoal aproveitou e matou. Ele estava justamente lá, estava na bebedeira, bebeu e não conseguiu. Tomou overdose. Ah, estava com o namorado, não sei aonde, de repente, quando estava lá, aí aconteceu e morreu, está aqui. Mas está no céu. Descansou. Meus irmãos, não vamos ficar mentindo para nós mesmos, né? A pessoa morre numa condição dessa e já estamos dizendo que está no céu. Eu estou falando aqui de um modo geral, não estou me referindo a ninguém. Mas eu estou dizendo assim, como é que uma pessoa que passou a noite na depravação, fazendo um monte de coisa, morreu, profanou o seu corpo, que é santo. Deus está chamando a santidade, não quis viver a santidade e agora está no céu. Não está no céu. Não está. Essa é a verdade. Eu estou falando para os vivos. Estou falando para você que está vivo. Não vá participar dessas coisas. Vão para a missa. Vão para a missa. Hoje é dia do Senhor. Hoje é dia de estar na missa. Não é dia de viver uma ressaca de uma noite nas trevas, de uma noite na escuridão. Porque o carnaval é uma escuridão, é treva. Os anjos de Deus não estão lá, não. O que está lá são os demônios. Porque a forma como as coisas acontecem, dizer que aquilo ali é de Deus, é querer se enganar. É querer viver numa mentira. Porque na minha cabeça é impossível eu conceber
Nossa Senhora sambando lá com aquele pessoal, Jesus com a garrafa de cerveja na mão, Jesus lá introduzindo drogas, Jesus com armas. É inconcebível. Agora, eu posso conceber sim, o diabo com cerveja na mão, na bebedeira. Eu posso conceber sim o diabo com as armas. Eu posso conceber sim o diabo com drogas. Eu posso conceber sim o diabo na depravação. Mas eu não posso conceber nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que nosso Senhor está lá e Nossa Senhora também. Não dá para conceber. Se tem pessoas que concebem que Deus estaria ali, Deus pode até estar ali dizendo assim, meu filho sai disso, meus filhos saiam disso. Nossa Senhora intercedendo de sai desse... Não, meu filho, eu posso conceber Deus dizendo isso. Meu filho larga essa droga, meu filho larga essa bebida, meus filhos largam essa depravação, meus filhos essa nudez. Não, eu posso conceber Deus dizer assim, saiu daqui, saiu daqui, saiu daqui. Mas eu dizer que Deus está lá participando, alegre e feliz, não. Eu concebo o demônio de forma sarcástica, olhando para Deus e dizendo, olha aqui o que é que eles fazem. Eles fazem a minha vontade, a tua não. Isso eu concebo. Isso eu concebo. Vamos ser santos, meus irmãos. Você que é católico, você que é batizado, você que diz que segue Jesus Cristo, você que diz que é do Senhor, vamos ser santos. E a santidade consiste em renunciar ao pecado. A santidade consiste em agradar a Deus. É nisso que consiste a santidade. Não essa vida dúbia, dizendo que eu sou de Deus, mas na depravação, profanando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, como São Paulo está falando hoje na carta aos Coríntios, e como no livro de Levítico, o convite, sede santos, porque o vosso Pai que está nos céus é santo. Como Jesus no Evangelho está dizendo, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Há uma batalha no céu, ou no ar agora. Os demônios estão usando de toda a sua força para dizer, vão que vai ser bom, que vocês vão se divertir e vai ser maravilhoso. Mas ao mesmo tempo nós ouvimos os santos, os anjos dizendo não vão, não vão, não vão. Satanás dizendo vai e Deus dizendo não vá. Não vá. Vamos ser santos. E como hoje no Evangelho Jesus está nos convidando a rezar, oremos, meus irmãos, vamos rezar. Vamos pedir para que os jovens, as jovens, os adultos, os pais, não levem suas crianças para esse tipo de divertimento, porque esse tipo de divertimento não vem do céu. Eu, como sacerdote do Altíssimo, estou falando para os católicos. Eu repito como eu venho dizendo, quem é do mundão e quer viver, cada um é livre para fazer o que quiser da sua vida. Quem é do mundão, mas eu aconselharia também não ir. É um tempo de fazer retiro. Vamos nos retirar. Não vamos compactuar com o mundo. Como diz São Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, afastai-vos deste mundo corrupto, dessa geração adúltera, e vamos ser santos
e vamos fazer o que Deus nos pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.